Oi, eu sou o Thiago Wlodarski e Robert Downey Jr. está de volta à Marvel. Mas dessa vez de uma forma que ninguém esperava. E o que eu quero debater nesse vídeo, entre outras coisas, é o quanto essa foi uma decisão brilhante, e eu quero que sintam a textura dessa palavra, porque não tem outra forma melhor de descrever essa bomba da cultura pop. Mas além de tudo, é absolutamente coerente também com o tema central dessa fase, que é o multiverso, gostem ou não, e tu não gostar do multiverso que a Marvel tá criando, tu tem todo o direito. Só que tu gostar ou não apaga o fato que a proposta dessa fase é justamente brincar com rostos conhecidos, versões inusitadas de personagens e por aí vai. Mas antes de ir para esse assunto, um pouquinho de contexto. As novidades foram anunciadas num painel da Marvel na San Diego Comic Con, onde ela apresentou algumas atualizações dos futuros lançamentos, Capitão América Admirável Novo Mundo, não lembro o nome. Foi apresentado internamente também um trailer de Thunderbolts, Quarteto Fantástico, que agora tem o subtítulo de First Steps, mas o painel bombástico foi de Vingadores. Agora Vingadores 5 vai se chamar Doomsday e não mais a Dinastia Kang. E o que eles vão fazer com Kang, sei lá, talvez apareça numa lata de lixo em algum filme futuro do Deadpool. Além disso, os irmãos Russo voltaram para dirigirem Avengers Doomsday e Avengers Secret Wars. Eles foram responsáveis pelos melhores filmes da Marvel do MCU, os melhores filmes do século, mas deixa quieto. E por mim, sério, já podia ter parado por aí, já estava tudo perfeito, Doutor Destino, Irmãos Russo, Vingadores voltando, mas não. O bonezinho decidiu que era o momento para revelar quem vai ser o novo Doutor Destino também. E essa revelação, eu tenho certeza, fez a força gravitacional da Terra parar, nem que seja por um segundinho. Robert Downey Jr., o Homem de Ferro, considerado atualmente o melhor herói da Marvel no cinema, agora é o Doutor Destino, considerado para muitos o melhor vilão da Marvel dos quadrinhos, mas que não teve ainda uma vida muito digna no live action. Mas terá. Todas as pessoas ficaram chocadas, algumas extasiadas, outras revoltadas, mas ninguém ficou indiferente e a Marvel segue mais uma vez provando que é a mestra desse joguinho de brincar com as emoções da própria audiência. Mas agora, finalmente falando sobre as escolhas em si, se tu quiser, tu pode buscar respaldo nos quadrinhos. A opção de trocar o Kang pelo Doutor Destino não tem nada demais, chega a ser bem óbvia, até porque no arco de Guerras Secretas dos quadrinhos é o Doutor Destino o grande antagonista e ninguém entendeu porque eles escolheram o Kang. E também tu pode pegar em alguns quadrinhos mais recentes, acho que de 2016, uma variante do Tony que se tornou o Doutor Destino, então já tá tudo ali. Mas tu também pode ignorar completamente os quadrinhos para entender o quanto essa escolha é maravilhosa. E só precisa ter duas coisas em consideração, que estamos na era do multiverso e o arco do próprio Tony Stark. Eu obviamente não sei quais são os planos concretos da Marvel para tornar o Tony o Victor Von Doom, mas avaliando tudo que a Marvel já fez com o personagem e a forma que ela está apresentando o multiverso, só faz muito sentido. A primeira coisa que a gente precisa pensar é como o Tony se tornaria um vilão. Só que é só tu voltar para o primeiro Homem de Ferro que tu vai entender que ele nasce na Marvel como um vilão. Naquele momento, o Tony era um narcisista egocêntrico, playboyzinho, que basicamente criava e vendia tecnologia bélica para que grupos dizimassem seus antagonistas, muitas vezes inocentes. Então, bem diretamente, o Tony já nasceu como um genocida no MCU, um homem que construiu a riqueza, o império, através da morte de um monte de gente inocente. E esse arco se estendeu, inclusive foi até a era de Ultron, apresentando a Wanda e o Pietro sendo vítimas da tecnologia dele. Só que daí entra o arco de redenção do herói, ele foi sequestrado, posto em cativeiro, e lá conhece essa figura iluminada que toca o seu espírito e faz com que o Tony saia daquela caverna como um novo homem, alguém que sentiu o peso e remorso das próprias ações e decidiu, a partir dali, se tornar o Homem de Ferro, para suavizar todo o mal que ele já causou. Isso termina com um alto sacrifício glorioso em Vingadores Ultimato. Mas o multiverso da Marvel, em essência, é um grande EC. A própria série What If, na verdade, são linhas multiversais alternativas. E se os heróis da Marvel se tornassem zumbis? E se fosse a Rachel que morresse
num acidente de carro em vez do Stephen Strange perder as mãos. Mas no caso do Tony, tu nem precisa colocar um grande EC para imaginar um futuro bem diferente para ele, e bem mais sombrio. Poderia ser um simples "e se o Tony nunca tivesse sido sequestrado", ou "e se o Tony tivesse sido sequestrado, mas nunca encontrado ninguém ali dentro daquela caverna que mexesse com o emocional dele, que despertasse o sentimento de culpa". Como ele sairia dessa caverna? Disposto a reavaliar o passado, lutar contra os próprios erros, como ele fez na linha regular do MCU? Ou amargurado, mais obsessivo ainda com a própria segurança, com o próprio umbigo? Criar armadura para segurança própria, benefício próprio, vingança própria? Será que o Tony receberia aquele convite para participar de uma certa equipe? Provavelmente não. E como seria a jornada do Tony sem a bússola moral que foi o Capitão América? Sem alguém antagonizando ele na criação do Ultron, no Tratado de Sokovia? Porque mesmo o Tony herói, com todas as ferramentas à disposição para se formar alguém melhor, ele beira ao antagonismo em alguns filmes. Em Era de Ultron e Guerra Civil, ok, cada um pode analisar aqueles filmes da forma que bem entender, mas para mim ele tá a 2 palitos de ser o vilão. E isso é o interessante do personagem, essa ambiguidade moral, esse passado sanguinário que sempre perseguiu ele. Mas o fato é que se as coisas não tivessem se desenhado exatamente como foram, é muito difícil imaginar quem seria o Tony, mas também é provável supor que seria uma figura bem distante de um herói. Quando o Tony ultrapassou um portal e se traumatizou diante de uma ameaça alienígena no primeiro Vingadores, ele decidiu criar um exército de inteligência artificial para proteger a Terra, e que quase destruiu a Terra. E ali ele já tinha engrenado no início da jornada para se tornar um herói, e mesmo assim ele preservava certas características de cientista louco. O que seria do Tony com os traumas que aquela caverna deixou, mas sem a autoconsciência de que, de certa forma, ele foi o responsável. Essa dualidade sempre foi o mais interessante do personagem, e não existe EC mais apropriado para essa saga, que é se aproveitar dessa característica e apresentar no arco principal um EC, o Tony fosse um vilão. E claro que eu não sei como eles vão organizar isso, mas lendo o universo que eles me apresentaram, faz todo o sentido do mundo. Para mim é brilhante, é coerente, é a única coisa capaz de rivalizar com Thanos em termos de impacto e de escala, e poderia sim ser o Doutor Destino, até pelo respaldo dos quadrinhos, ou uma mera versão maligna do Tony, assim como a gente viu uma do Doutor Estranho em What If e também no Multiverso da Loucura. Mas é muito mais interessante sendo o Doutor Destino. E entrega significado para esse multiverso, para esse arco inteiro que começou sem um rosto, sem propósitos muito claros. E eu falei no outro vídeo sobre estarem recalculando rota, né? Olha aí. Mas não importa se eles pensaram desde o início ou não, o que importa é que eles conhecem muito bem o próprio universo e sabem desenvolver as histórias a partir do próprio passado. E explorar essa dualidade do Tony, agora por uma via completamente nova, mostra que mesmo aos trancos e barrancos, eles ainda sabem exatamente o que fazem. E é isso, se gostaram do vídeo, curtam o canal, assinem, compartilhem, comentem e até uma próxima. Tchau!